boa tarde aqui em Houston, 18 horas e 40 minutos. Aqui ainda está, claro, vai escurecer lá para as 20 horas. 31 graus, temperatura agradável para Houston, acredite se quiser. Aqui chega a 42, 43 no verão. O Rodrigo em Uberlândia. Boa noite, Rodrigo. Nós vamos falar sobre um assunto importante, né? A gestão do futebol do São Paulo. Ou a ingestão do futebol de São Paulo. Né? Ou digestão. A indigestão seria melhor. É verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho. Isso é um trabalho exclusivo da Tribuna Tricolor. Você não vê por aí nenhum blog, nenhum canal de YouTube, nem nada. Essa análise profunda do departamento de futebol da gestão de São Paulo. Né? Vocês têm ideia quantos profissionais tem no São Paulo? Quantos fisioterapeutas? Quantos preparadores físicos, preparadores de goleiro? E de onde eles vêm? Como que chegaram no São Paulo? O que acontece? Isso que vai explicar muito, vai ajudar a explicar muito os problemas do São Paulo dentro e fora de campo. Inclusive, pode ser uma ferramenta para auxiliar essa semana a reformulação que tanto pregam, né? Para a gente descobrir de fé e de fato se ela é uma reformulação técnica ou financeira, né? Não, Tex? Exato. O que me parece que é algo para cortar custo. Empréstimo de 37 milhões que o senhor Leco levantou de novo nos bancos. Então, isso vai explicar. São Paulo tem problema de gestão de elenco, contratações nebulosas e mal feitas, salários milionários para jogadores, sem explicação nenhuma, que ninguém quer jogador com salário, São Paulo não consegue se livrar. Questão física, São Paulo não aguenta jogar 90 minutos. A questão fisiológica, São Paulo, as lesões são quase que diárias, ou quase que todo jogo. E a questão médica, principalmente em exame de contratação e em a questão toxicológica, que nós tivemos problemas com jogadores com droga, com uso de droga, que é uma coisa muito grave. Vamos começar. Antes de começar, Texas, fazer dois registros importantes. O Igor Gomes, hoje, durante a tarde, ele foi passar as férias dele na casa dos pais de São José do Rio Preto, capotou o carro próximo ali ao Shopping Iguatemi. Rio Preto é próximo aqui de Uberlândia, né? Quem viu as imagens ficou assustado, mas o São Paulo, através do Alexandre Pássaro, já entrou em contato com o jogador, que passa bem. Felizmente, ninguém se feriu, foi só um susto, né? E hoje o @Ricardo Ritt, com exclusividade, aventou aí a possibilidade do São Paulo contratar o Pedro nas seguintes condições. O São Paulo enviaria, já o Brenner já está lá, né? Não faz parte dessa negociação, mas já é um atleta que está lá. São Paulo enviaria Júnior Tavares e o Lucas Cal, que é objeto aí de empréstimo, de tentativas de empréstimo já há algum tempo, e mais aí algo em torno de 10 a 15 milhões para obter o 9 que o Cuca tanto quer. Ele soltou essa nota hoje no Twitter dele, né? E a gente precisa aguardar aí os próximos dias para ver se isso evolui para um negócio efetivo, né? E é importante colocar isso aqui para que o torcedor já fique ciente do movimento que está rolando aí em termos de São Paulo Futebol Clube nessa parada, ok? Mas vamos lá, Texas. Vamos lá. Além do Adriano, né? Que parece que falta só. Além do Adriano também. Vamos ver. Eu confesso que eu não conheço o Pedro. Todo mundo que me conhece sabe que eu não vejo jogo que não seja de São Paulo. Eu não tenho paciência, não tenho. Quando me perguntam que time você torce no Rio de Janeiro, que time você torce na Inglaterra, que time você torce em Marte, é o São Paulo Futebol Clube. Não tenho nem time. Eu também. Nada, né? Eu também. Vamos lá então, gente, com a apresentação. Rodrigo, você me avisa aí quando você estiver vendo já. Opa, beleza, já estou vendo. Tá perfeito. Vamos lá. Vou colocar. O departamento de futebol ele é composto, aí todo mundo sabe, pelo Raí, né, que cuida aí de toda a gestão, é um executivo remunerado, muito bem remunerado, por sinal. O braço direito dele para negociações, acertos financeiros e formatação de documentos jurídicos é o Alexandre Pássaro, né? O outro braço direito dele é o Chapecó. Normalmente, análise de desempenho aponta o jogador, o técnico valida, o Raí vê o budget que o departamento financeiro libera para contratações, e tendo a verba, São Paulo dispara o Alexandre Pássaro. Mas antes disso, o Raí faz uma ligação, né? O Raí é uma personalidade muito querida no futebol, muito respeitada, fazendo o convite, anunciando que o Pássaro
vai entrar em contato, enfim, o Pássaro dá seguimento com a negociação até o fechamento, né? E depois o Raí volta com o Lugano, com o Leco, né, na apresentação do atleta, apesar que o Pássaro, em algumas apresentações aí, também esteve presente. E o Chapecó também cuida de uma ou outra pequena negociação, né? Mas o mentor desse trâmite burocrático aí é o Alexandre Pássaro, numa comissão técnica que ainda tem o Wagner Mancini e ainda o José Carlos, que é o gerente de futebol. O Lugano, chamado de superintendente de relações institucionais, a gente não sabe muito bem o que faz, né? E todos esses que eu citei, apenas o Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol, não é remunerado, os outros 5 são, né? Então, desses 6, 5 são remunerados. Nenhum deles ainda foi capaz de ir na CBF reclamar do VAR, cobrar sobre a arbitragem. E o que é mais interessante também, nenhum deles foi se manifestar na imprensa sobre o primeiro semestre. Como o Cuca fez muito bem, gente, a resultado é minha, prometo trabalhar no meio do ano e vamos ver, vamos acertar para o segundo semestre. Ninguém deu a cara, a tapa, né? Nenhum deles. E esse pessoal está aí recebendo do São Paulo e não está produzindo, né, Otércio? O que você acha disso aí? Alguns pontos que eu quero fazer aqui. Primeiro, em relação ao Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro foi trazido ao São Paulo, ainda na gestão do Carlos Miguel Aidar, quando o senhor Carlos de Augusto de Barros e o senhor Leco era vice-presidente, perdão, depois ele assumiu com a renúncia do Carlos Miguel Aidar, foi trazido pelo Leco, mais precisamente pelo filho do Leco, Fernando, que é jornalista, foi daquele jornal da Folha de São Paulo, lá e da uma revista Piauí. Então, isso aí para mim foi um pouquinho estranho. O Alexandre Pássaro é realmente o cara que manda, ele é a eminência parda, o Raí aparece para todo mundo, mas quem manda e o Leco, não vou nem falar do Leco. Então o Raí, até pela personalidade, vamos dizer assim, tímida do Raí, o Raí não tem, infelizmente, a liderança que ele tinha dentro de campo, embora o Ronaldão e o Zete e o Pintado fossem o líder daquele timaço do Tele, ele não tem o pulso firme e não tem o controle sobre esse pessoal aí. Então o Pássaro é o cara que manda, e Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, é o cara que manda no futebol do São Paulo. Contratação, etc. Como o São Paulo tem 2 profissionais, o Wagner Mancini, que para mim, ele nunca fez nada de bom como técnico, não fez nenhum trabalho de treinador que me chame a atenção. Eu acho que a Copa do Brasil com o Paulista lá atrás, eu não me lembro se foi ele, enfim. O Zé Carlos dos Santos está no São Paulo há mais de quase 30 anos, profissional completamente defasado. O que eu falei, essa questão da comissão técnica, o cara fica lá há 20, 30 anos, se acomoda, é como se fosse uma estabilidade de emprego, né? Público. De empregar, isso. Uma estabilidade que funcionário público goza, nada, de novo, nada contra, mas o São Paulo virou cabide de emprego. São Paulo não manda, o cara tá aqui há 30 anos, tá completamente defasado. Então tira o Mancini, tira o Zé Carlos, bota o Lugano para fazer gerir o vestiário, botar vagabundo para correr, né? Só que não é do interesse do seu Leco de colocar o Lugano nessa função, porque o São Paulo é refém de jogador. O Raí também é muito culpado disso. O Lugano, ele resolve, ele fazia isso quando era atleta. São Paulo. Todo mundo sabe da história que o Renan, volante, falou sobre o Lugano com o Diego Tardelli. Então, tá errado aí. E outra coisa que tá errado, o senhor Alexandre Pássaro, que também é advogado, é interessante a estrutura do Departamento Jurídico de São Paulo, falo bem porque conheço. O Departamento Jurídico, o senhor Leonardo Serafim dos Anjos, ele, que é executivo também, recebe salário, o jurídico do São Paulo só cuida de tudo que não seja o futebol profissional. Então, o Pássaro, ele é o jurídico do futebol profissional. Redige os contratos, negocia. Ele tem o budget, tem o orçamento. Não, para mim isso é na mão. Isso para mim é um baita conflito de interesse, o advogado negociando parte financeira, etc. Enfim. E mais assustador ainda é o São Paulo ficar refém de uma pessoa. Pois é. Né? Tendo o Raí, o Lugano, o Chapecó, o Zé Carlos. Zé Carlos é tão importante no papel
na história do São Paulo, que quem vê esse vídeo provavelmente nunca nem ouviu falar. Ele é o nosso gerente de futebol, viu, gente? Vocês não ouviram falar dele não, mas ele é o nosso gerente de futebol. O Mancini é o nosso coordenador técnico. Então, nós temos aí 6 pessoas para cuidar de um vestiário que não é saudável há muitos anos. É o que é mais, assim, revoltante e absurdo. Né? Um vestiário que, na pessoa do Raí, precisava de ser um cara que a gente fala aí no mundo corporativo de pôr o pau na mesa. Falar quem é que manda, dar as regras. Isso aí no mundo corporativo é muito comum. É o cara que diz para onde nós vamos, como nós vamos e aonde nós queremos chegar. Ele não faz isso. Todos, o São Paulo passando no primeiro semestre. Vou falar do primeiro semestre de 2009. Tenebroso. Nenhum deles vem a público se manifestar. O episódio de agora do Carlinhos Neves, vou repetir, todos calados. A reestruturação, que eu acho que é muito mais financeira do que técnica, nós vamos avançar daqui a pouco, ninguém veio falar, ninguém se manifestou, o clube está mudo. Tem 6 caras, 5 de 6 recebendo e ninguém fala pelo clube. Ninguém grita sobre a arbitragem, ninguém grita sobre o que tem sido feito dentro do campo e ninguém controla o vestiário. Então tá tudo errado nesse comando, nessa cadeia de comando. Concorda, Texas? Concordo. São Paulo é refém de jogador. Eu quero rapidamente falar sobre, de novo, o Pássaro e sobre a questão de orçamento do São Paulo. O São Paulo não tem governança corporativa. O São Paulo não presta contas. Ah, mas é um clube, é privado. Os sócios não são os donos do São Paulo. Os donos do São Paulo são os torcedores. E não há, e nem não interessa transparência, porque é aí que vão negociações escusas. Não vou acusar ninguém aqui, mas por exemplo, a negociação do Diego Souza, comissão para cá, comissão para lá. O seu Wagner Mancini, ele tem o mesmo empresário, por exemplo, do Igor lateral, do Léo Pelé, do William Farias. Então parece que o cara tá lá para trazer jogador de empresário. Então, e o próprio Pássaro veio de um clube empresa, né? Pois é. E ele tem orçamento na clube empresa. Exato. E ele tem orçamento na mão e não tem ninguém que fiscaliza. Fica com o orçamento na mão, tá lá. E o Raí não faz, porque o Raí, infelizmente, é omisso. E o cara que comanda o São Paulo é o Alexandre Pássaro. Tá completamente errado isso. Há muita suspeita em negociações, jogadores que recebem salários milionários. Quem que quer Nenê? Quem que quer o Jusilei, por exemplo? Os caras recebem quase 1 milhão por mês, Rodrigo, entre 800 mil, 600 mil, entre direito de imagem e CLT. São Paulo quer se livrar desses caras, ninguém quer. Bruno Pérez, ninguém quer esses caras, porque ninguém tem dinheiro para pagar o salário que só o São Paulo paga. Por quê? Né? Fazendo só um adendo sobre o Alexandre Pássaro, é uma coisa que normalmente a gente vê. A gente está falando que o São Paulo está caminhando para profissionalização. Profissionalização essa que eu sempre falei que ela é fake. Fake igual essa reformulação que está se aventando por aí. O Alexandre Pássaro era o braço direito do Vinícius Pinotti, que rompeu, saiu e nunca mais se viu. O Raí vem, no lugar de trazer gente nova, porque é um trabalho que não estava dando certo, o que ele faz? Ele mantém o pilar do departamento de futebol que estava indo mal. Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, não adianta esperar resultado diferente. Concorda, Tex? Concordo. É aquela história, né? Definição da insanidade é você fazer a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente. Então, esse é o problema que o São Paulo tem. O São Paulo vive no passado. O São Paulo quer trazer o Carlinhos Neves, que está completamente defasado. O São Paulo mantém caras que estão lá há 20 anos, que estão completamente defasados. O São Paulo tem a preparação física da idade da pedra. E nós vamos ver isso agora já no próximo slide. Falando da comissão técnica, né? O técnico, todo mundo sabe, é o Cuca, né? Volta um pouquinho, Texas, por favor. O técnico é o Cuca, o braço direito dele e o grande companheiro dele é o irmão dele, o Cuquinha, né? Mas quem vai a campo coordenar a maior parte aí do trabalho grosso com o plantel é o Daniel Cerqueira, que chegou junto com o Mancini, né? O Cuca e o Cuquinha vieram juntos depois. Então, esse aí é o pilar da comissão técnica do Cuca. Tem o Amauri, que é irmão do Cuca, que não é remunerado, mas faz o trabalho para o Cuca aí de olheiro, vê um jogo aqui, observa um jogador ali, indica. Isso sempre foi
assim, trabalhado dessa forma, né? O irmão mais velho dele, se eu não me engano. Então, essa é a comissão técnica do São Paulo, ok? Vamos para o próximo slide, Texas. Vamos lá. São Paulo, que é um time mudo há muito tempo, para reclamar de juiz, de VAR, é um time mudo dentro de campo quando joga, porque o jogador não conversa com o jogador não reclama com o juiz. Curiosamente, tem 2 assessores de imprensa. Para comandar aqueles 6 diretores, nenhum dos 2 foi lá, ou se é que foi, não foram ouvidos dizer: precisamos reclamar da arbitragem da CBF, precisamos reclamar do VAR, precisamos melhorar esse vestiário, precisamos melhorar a comunicação com o torcedor, com a imprensa. Então, nós estamos pagando 2 caras aí para quê? Desculpa a pergunta, mas para quê? Concorda, Texas? Então, eu conheço o Juca Pacheco, Juca Kfouri, Deus me livre, bater na madeira até falar desse imbecil. O Juca Pacheco eu conheço há mais de 20 anos, é um cara muito bacana, um profissional esforçado. Ele foi elevado, foi efetivado como assessor de imprensa em 1999, quando o Mário Sérgio foi mandado embora. Meu Deus, finado o Mário Sérgio, que Deus o tenha. Quando ele trouxe aquele Olivério Júnior, meu Deus, como assessor de imprensa, foi todo mundo mandado embora. O Juca era estagiário, o pai dele, o João Pacheco, e ele era o editor da revista do São Paulo, que era uma revista, era ótima, inclusive. E ele foi efetivado como assessor de imprensa. Só que o Felipe Spinoni eu não conheço, só que o problema do São Paulo é institucional. Por quê? Que o Juca e o Felipe, eles fazem a parte, eu não vou nem dizer administrativa, a parte do dia a dia. Então, eles coordenam a chegada da imprensa no CT, as coletivas, a apresentação de jogadores. Então, eles não representam o São Paulo institucionalmente. O executivo de comunicação do São Paulo Futebol Clube é o senhor Guilherme Palenzuela. Alguém conhece esse cara? Alguém já ouviu falar? O pessoal que acompanha mais de perto conhece. Por quê? Para o trabalho competente dele? Não, porque ele fica no Twitter falando sobre política. Fica a SPFC-TV, que coloca um monte de palhaçada, o cara empinando pipa, o Reinaldo fazendo palhaçada, o nosso palhaço oficial do circo, que é o São Paulo Futebol Clube. E esse cara não faz nada. Obviamente, como ele é executivo, cabe ao conselho de administração também no São Paulo, que não serve pra porcaria nenhuma, e ele tá lá, recebe um baita salário e não faz nada. Fica no Twitter falando besteira. Então, só um adendo, Texas. Outra coisa, pessoal, é a falta de sensibilidade, né? Eu vou citar o arroba Edinho, uma pessoa muito querida por nós aqui. O Edinho, ele é cirúrgico, né? Rapaz, o time tá numa pega danada, eles botam os malditos vídeos do Reinaldo fazendo piada, o time na draga. Isso já cansou. Esse tipo de vídeo, com todo respeito, é para quando o time tá embalado, quando o time tá bem. Ninguém aguenta mais as piadinhas do Nené, do Reinaldo, do Everton. Sabe, isso aí já. Alguém tem que ter simancol aí, ô Palenzuela. Tem que ter simancol. Estamos cansados de ver as piadinhas do Reinaldo. Eu quero ver o Reinaldo jogar bola. Aí não dá. É impossível. Né? Mas é verdade. É um canal de comédia. Façam graça quando o São Paulo for campeão. E aí, falando da preparação física, a gente tinha 4. Essa estrutura já vinha desse tamanho, tá? Nós temos 4 preparadores físicos. Hoje são 3, porque o Carlinhos Neves ontem se desligou, né? Deixou no ar aí que as coisas mudaram. A gente falou muito disso no programa, mas não deu nome aos bois, não rasgou o verbo, então não adianta nada. É melhor ficar calado para não atrapalhar. Se quer falar, abre a boca e bota no ventilador. Então, quem assumiu dele, na verdade, não é uma nova autoridade no assunto. É um velho conhecido. Quem subiu ele foi o Rogério Ceni em 2017. Durante a estada do Dorival Júnior, o Dorival trouxe um preparador físico que teve um problema pessoal. O Pedro Campos assumiu a preparação física do São Paulo. Quem se lembra do tanto que o São Paulo corria, estou sendo irônico, gente, com o Dorival, ele foi responsável pela recuperação ou irrecuperação do Jusilei, né? E quem cuidava do Hernandes recentemente. Então, um cara novo, jovem, que veio de Cotia, ele é muito respeitado, mas ele ascendeu para um cargo, né? Então ele não é nenhuma novidade, já está aí há muito tempo,
né? E ele tem aí, junto com o Carlinhos, eles eram em 4 e hoje são 3. São Paulo tem problema de preparo físico aí, já tem um bom tempo, né? Que o time morre, menino de menos de 22 anos morre no segundo tempo, apesar que a gente veio aí o Toró voltando para marcar lateral, o Antony voltando para marcar lateral, ninguém aguenta, o cara voltar e ainda ter que correr para atacar, você esgota o jogador, né? Então, muito disso é em função de definições táticas também, que é para um outro momento, né, Texas? Mas eu acho que esse time da preparação física precisa de uma mexida mais profunda do que essa que foi feita. Concorda, então, Texas? E a questão tática também influi, né? Porque a marcação homem a homem que o Cuca faz é a do século XII. Está completamente superada. Você tem talvez na Itália, talvez, mas só na defesa. Não, você não pode ter ponta marcando lateral. O São Paulo fica todo. Então o cara tem que correr e se arrebenta. E o São Paulo não. Isso desde que o Carlinhos Neves saiu e voltou agora completamente defasado, que o São Paulo tem problema. Então a gente fica falando, não, traz o Carlinhos de volta. Trouxeram, viu o que deu. Atrás do Rosan de volta. O Rosan também está completamente superado, gente. Não é... O Turíbio. Esses são profissionais que foram brilhantes, foram pioneiros, mas isso há 10, 15, 20 anos atrás. A gente precisa separar... A nata, entendeu? Pessoas... Por que não vamos na Europa buscar? Por que não vamos pegar pessoas que são treinadas na Europa? A preparação física do Brasil como um todo é um lixo. Da idade da pedra, como eu já falei. Eles treinam demais, eles arrebentam o jogador. Treinamento em 2 períodos só existe no Brasil. Nem na Argentina, que tem uma grande qualidade de treinadores na Argentina, na Colômbia, não tem isso, é no Brasil que tem. O pior que treinar muito é treinar muito e treinar errado, né? Que eu acho que é o que acontece com o São Paulo já há uns 3 anos, né? Essa galera Ricardo Gomes pra cá, né? A gente já tô treinando muito, mas treinando errado, né? Então, assim, essa questão da preparação física, você trocar aí 6 por meia dúzia por uma redução de custo, e para mim essa reformulação, espero estar errado, é muito mais uma reformulação de custo que uma reformulação técnica. Porque numa hora dessa você tem que trazer aí um cara de ponta, né? E falando dos goleiros aí, depois do Haroldo Lamounier, né, que está lá com o Rogério no Fortaleza, nós temos aí o 2 preparadores de goleiro, que vem aí desde o Denis, todo mundo lembra-se, o Nanda lá adora falar do Denis, o Denis, o Renan, tivemos aí o Sidão, né? Então esse pessoal, esses 2 aí que vieram trabalhando com eles, e hoje é quem trabalha com o Volpi, que, sem dúvida alguma, apesar que eu espero avaliá-lo apenas em dezembro, tem sido aí, né, Texas, o grande goleiro que a gente teve em pós-Rogério Ceni. Mas ele custa 20 milhões. E pedir ele agora, eu acho um risco muito grande, baseado no Jusilei, que jogou uma barbaridade antes de ser comprado, né? Jogou muito bem, não uma barbaridade, e depois que foi comprado, virou o Jusilei que virou. Então, nós teremos os grandes jogos no segundo semestre, que vão ser aí os meios da gente poder ter uma avaliação mais precisa do Volpi. O preço não vai subir e não vai diminuir. Então, a gente tem tempo para comprar e avaliar. Concorda, Tex? Concordo. E o pessoal reclama muito da preparação de goleiro de São Paulo. O maior problema do São Paulo não foi nem tanto a preparação de goleiros, que eu acho que realmente decaiu, né? Você tinha aí o Haroldo Lamounier, você teve o Carlos Roberto Galo, que foi um grande goleiro na Ponte Preta, na seleção brasileira. Voltou, ele veio de Cotia, voltou para Cotia. E o Marco Antônio e o Otávio, confesso que não conheço. Mas o problema do São Paulo era muito mais a qualidade dos goleiros, ou a falta de, né? Sidão e Denis, pelo amor de Deus, do que qualquer outra coisa. Então, mas o São Paulo, de novo, precisa buscar profissionais de ponta, o que não faz há muito tempo. Por exemplo, eu tenho insistido desde ontem no programa com a reformulação técnica e a reformulação financeira. Na financeira, você promove quem está de baixo e não necessariamente é tão bom quanto. Pode ser melhor, pode ser pior. Mas a reformulação técnica, por exemplo, na preparação de goleiro, você vai lá no Cruzeiro e busca o Renatinho. É o melhor preparador físico do Brasil hoje, junto com o Tafarel. Na preparação física, a gente tem o garoto lá do Grêmio, tem o menino do Cruzeiro, que é os times que voam aí tem 2, 3 anos.
né? A queda técnica do Grêmio aí é por questão de temporada, jogos e descuido com o elenco, mas o time voa o tempo todo. A gente tem que pegar referências, né? E falando, Texas, sobre a parte médica do São Paulo, nós temos aí os jurássicos, o Dr. José Sanches e o Dr. Auro, que é os que a gente vê mais aí nos jogos do São Paulo. E o terceiro é o Tadeu. São 3 médicos para tanto problema que a gente tem no elenco. O Dr. Sanches, muito conhecido nos episódios aí em que ele dizia que o Carneiro demoraria 45 dias, virou 6 meses. No spray do Cueva, que estava com uma gripe, ele enfiou uma substância proibida e o Cueva não jogou, acho que contra o Corinthians, não me lembro bem, né? Então, assim, esses caras aí, o Texas até me falou, me deu uma dica de que os exames são terceirizados, né? São feitos aí no HCOR, normalmente, né? Mas o técnico, o médico é o chefe. O Dr. Santos é o chefe do Departamento Médico de São Paulo. O clube não pode estar tão refém de tantas lesões como a gente tem tido, né, não, Texas? Então, eu acho o seguinte, bom, primeiro, justiça seja feita. O pessoal culpa muito o Dr. Santos, que realmente é jurássico, realmente não tem a menor condição, porque também está há 30 anos no São Paulo, não dá mais. Mas é importante, daqui a pouco nós vamos falar da parte fisiológica, da parte científica, para mim são os maiores culpados, daqui a pouco a gente vai falar no próximo slide. Mas qual que é o problema dos exames feitos pelo HCOR ou por outros hospitais ou clínicas terceirizadas? É o escopo do exame médico. Então, eu costumo falar, brincar aqui, que o exame médico do São Paulo é como se fosse aquele exame médico de admissão e demissão do emprego. É um psicotécnico. Você vai lá no exame, quem foi sabe. Você tem perna? Tem. Você tá de calça? Levanta a calça para ver que você tem as 2 pernas, você tem os 2 braços. É isso. O cara mostra uma cor vermelhona e fala, que cor é? Pois é. É isso. É jurássico. E isso aí sim é culpa do seu Sanches, do Dr. Sanches, de você não ter os métodos modernos e os métodos que você precisa para contratar um atleta de futebol, não um advogado numa empresa, não um torneiro mecânico, nada. É diferente. E o outro problema do São Paulo, que é gravíssimo, é a parte toxicológica. O São Paulo não faz exame toxicológico quando contrata, muito menos periodicamente, que pode fazer de maneira sorteio, de surpresa, porque o São Paulo já teve 2 atletas com problema de cocaína, é uma coisa muito triste, é séria. O São Paulo não teve coisa. O São Paulo tem vários jogadores com problema também de álcool, né? 4 ou 5, e teve o Cueva, que todo mundo sabe que saiu. Então, o São Paulo. Isso, além do que, é falta de pulso, né, de comando. Porque você traz um jogador assim e o jogador sabe, bom, nós derrubamos o Aguirre, a gente faz o que quer. E o mais importante, a questão do Carneiro, o torcedor de São Paulo não deu a importância e a relevância. O Carneiro, se a gente segue na Libertadores, teria virado um problemão para nós, viu, gente? Teria. Isso. Teria virado um problemão. Então, esses caras estão de brincadeira, estão brincando com a instituição. Isso é muita gente. 3 médicos, ninguém olha isso. O São Paulo pode ser eliminado de torneio se houver problema novamente com doping, drogas. E agora, Texas, falando aí, o cabeça é o Altamiro. O Altamiro foi despedido do Palmeiras, né? Teve uma confusão lá que eu não sei bem, também não importa com o Palmeiras. E semanas depois nós fomos lá e buscamos ele, e ele é o grande mentor de toda essa parte física, fisiológica, fisioterápica e também de nutrição e de psicologia. Então, ele é a cabeça que coordena todo esse departamento, né? Ele integra todos esses departamentos. E ele veio com a missão de reduzir ao máximo o número de lesões. E a gente está vendo que isso não aconteceu, né? Nós temos 2 fisiologistas, gente. 2 fisiologistas, nós temos que é o pessoal que olha como é que está o nível de cansaço no sangue, como é que está a parte proteica do atleta, né? Ácido lático. Tem um olhar ali ortomolecular também, que eu não entendo bem, confesso, teria que chamar alguém da área, né? Nós temos 5 fisioterapeutas, né? Se nós temos 5 jogadores lesionados, é um fisioterapeuta. Esse cara deve estar jogando cacheta no refis.
5 fisioterapeutas, esse número de lesão. Nós temos uma nutricionista, está super ok, né? E temos uma psicóloga, né? Que a gente não sabe até que ponto esse trabalho é feito, se ele é cerceado, porque psicologicamente o time de São Paulo é um lixo, né? Então, Texas, eu queria que você contribuísse um pouquinho, por favor, com o seu conhecimento aí sobre esse grupo que a gente falou agora. Então, para mim, o maior culpado da parte física do São Paulo, além da preparação física, é o seu Altamiro Bottini, que coordena esse departamento. Vou falar de alguns pontos aqui. Por que o São Paulo tem 5 fisioterapeutas e só 2 fisiologistas? Porque o fisiologista é o que controla a preparação física, ele avalia os níveis, você falou, a questão sanguínea, a questão muscular, a questão de ácido lático, e avaliando isso, eles vão para o preparador físico, discutem né, a metodologia. Temos 5 fisioterapeutas, eu conheço desses 5, 2, o Sasaki, que está no São Paulo há mais de 20 anos, conheço pessoalmente, um cara muito bacana, mas ele está lá há mais de 20 anos. Eu falei de novo, a pessoa se acomoda. Idem ao Carlos Alberto Precinotti, que era o Betinho, um jogador, ele era jogador de São Paulo dos aspirantes, daquele time que foi campeão de aspirantes em 92, se eu não me engano, o Rogério era o goleiro, e era um bom jogador. O Betinho também está lá há 20 e tantos anos, se acomoda. Então, isso aí também precisa. 5 fisioterapeutas e 2 fisiologistas, tá errado, né? E questão de competência, eu nunca ouvi falar Renato Dias ou Marco Aurélio Melo, mas vê os desastres que é o São Paulo. O Lisier é uma barbaridade. Nunca vi no mundo algum jogador que se contunda tanto quanto ele. Né? E antes dele, o Lucas Fernandes, que está voltando agora. Está voltando. E para mim, o grande problema do São Paulo, um dos grandes problemas, é a parte psicológica. O São Paulo entra em clássico derrotado. Você sabe, você vai um clássico do São Paulo, você fala, bom, de quando nós vamos perder? Infelizmente. Então o São Paulo tá com a derrota no DNA. Jogo decisivo, jogo de mata-mata, jogo no clássico. Então, Anaí Couto, eu não sei o que você faz no São Paulo, com todo respeito. Talvez o problema não seja nem ela. O problema maior é lá de cima, que não enxerga isso. Que não enxerga esse problema do São Paulo. Porque o problema ele vai desde caráter, físico e psicológico. Então tá tudo errado, de cima para baixo. E o que estranhamente acontece, Texas, abrindo um parênteses, é que parece que os caras saem daqui, eles começam a jogar bola e conquistar título, né? Estranhamente, isso é muito estranho. Então, concordo. Então, isso é uma coisa bem lembrada, que eu gosto de... Porque tem, por exemplo, o Rodrigo Caio só do São Paulo, o problema não era ele, é um puta jogador. Não, senhor, não é. Ele é horroroso. Sempre foi um vagabundo, um paneleiro. Só que o que acontece? Ele e todos os outros eles vão para clubes que têm profissionais mais atualizados no preparo físico, tudo do que o São Paulo. Uma outra barbaridade, agora tem homenagem ao Douglas, né, lá do grupo Raiz, né? Ele sempre falava dessa galerinha. Nós temos 4 analistas de desempenho que são responsáveis. O scout, ele é uma parte importante da análise de desempenho, mas a maior parte é identificar valores, identificar performance. Então, nós temos 4 caras lá e o nosso desempenho é horroroso. Né? Os reforços chegam aqui e são comprometedores. Né? Você aprovar o Vitor Bueno, que vinha de uma temporada lá atrás no Santos, né? O Birubiru, quem olhou o Birubiru para contratar? Né? Outro nome aí que veio, o Calazans, com quantos gols, Texas? Eu perdi aqui a número, 0 gols, analista de desempenho, não consegue achar alguém que fez um, pelo menos. Então, assim, nós pagamos 4 caras para cuidar do desempenho. O nosso desempenho ele é pífio. E detalhe, boa parte veio lá do Corinthians, né? A gente trouxe do Corinthians. Quem nasceu com essa ideia foi o Gustavo, né? Então, eles vieram lá do Corinthians e o Corinthians não agradeceu, né? Tanto é que já pôs outros lá e consegue achar um ou outro jogador aí de baixo do pano muito melhor do que nós. A gente produz meninos bons, mas a gente contrata mal. E esses caras estão recebendo para isso. E não consegue. O Birubiru não jogou um jogo. Tá no banheiro até agora. Tá no banheiro até agora. Sobre análise de desempenho, são 2 coisas. Vitor Schmidt, grande abraço. A gente fala muito com ele isso.
A análise de desempenho é importante. Só que eles analisam quantitativamente, não qualitativamente. Vou dar um exemplo aqui. Você pega os estatísticas, quantos gols ele fez, quantos jogos, e você não faz a data mining, você não faz a parte analítica desse dado. O que é, por exemplo? Ah, o cara fez 35 gols na temporada passada, jogou o campeonato, vai, da australiano, fez 35 gols. Mas o problema dos jogadores no Brasil é o seguinte: quantos gols esse cara fez em clássico? Quantos gols ele fez em jogo decisivo em mata-mata? Esse é o problema. Então o São Paulo contrata o cara que fez 300 gols num time menor, em situações que não são analisadas. E a análise de desempenho do São Paulo é um cabide de emprego, porque na realidade, esses caras, além de incompetentes, eles são. Os empresários mandam neles. Porque olha o bando de porcaria. Esse Igor, lateral que era da Ponte Preta, isso não existe, o cara. Não existe contratar um cara. Léo Pelé. Léo Pelé, aquele William Farias. Pô, desculpem. Incompetência tem limite. Deve ser outra coisa. Quem tá ganhando dinheiro? Por que 4? Porque eles não fazem um bom trabalho em nada. Na análise dos dados e na qualidade do jogador. Né? Sem falar na parte médica. O São Paulo é especialista em trazer jogador bichado, né? Em jogador que... Eu brigo muito também com muita gente essa questão de contratar jogador de time menor. Ah, não, mas você vê. Aí no passado você tinha Josué, você tinha o Mineiro, etc. Mas hoje em dia não é mais como era no passado, que os times menores não eram os donos desses times menores não eram empresários. Tinha Ponte Preta, Guarani, o próprio Goiás, esses times, 15 Piracicaba, que é da minha idade, lembra o Rodrigo, Taubaté, 15 de Jaú, esses times nem existem mais, né? Não existem, mas são todos de empresários. Então você não cria mais um jogador para qualidade, não tem aquele celeiro, como a gente dizia, que o Cilinho era mestre, Pulpo Gimenez, não tem mais. Até Texas, desculpa fazer um parênteses, porque eu não posso deixar você de perder o raciocínio, é o seguinte, muita gente baseia o trabalho do Cuca de 2004 no Goiás. Não tem mais os bobos que tinha no Goiás, não, gente. É isso que o Texas está falando. Se você não for lá e não pagar uma bala lá, você não traz mais Josué, não traz Mineiro, não traz Danilo, não traz mais ninguém. Não tem bobo mais no futebol. Então não adianta o Cuca ir lá e ver e indicar, porque quem tá lá não é bobo mais, não. Então, hoje você tem que montar time, tendo gente boa na análise de desempenho, receber o DVD do empresário ali, jogar no lixo se o cara não presta, não escutar as indicações de cardeais, diretores e interessados e aprovar esses caras. Essa contratação do Calazans, por exemplo, quem assistiu esse rapaz? Birubiru, não jogou. Voltando no Calazans, nós temos um monte em Cotia igual. Everton Felipe, nós temos um monte em Cotia igual. Isso é rasgar dinheiro. Isso é vergonhoso, não é não, Texas? É vergonhoso e é suspeito. É muito suspeito. Porque são sempre os mesmos empresários. Seu Fábio Melo. Seu Fábio Melo é um dos donos do São Paulo. Se ele quiser colocar uma cabra para jogar no São Paulo contrata uma cabra. Esse é assim que chegou o São Paulo. E não existe mais, como você falou, Rodrigo, o São Paulo tirou meio time do Goiás. E eu lembro do André Dias, o Dagoberto, São Paulo conseguiu liminares e trouxe os jogadores por questão contratual. Hoje em dia, os advogados fecharam essa brecha. Os contratos são preparados de uma maneira melhor. Então tem isso também. Então não tem mais aquilo. Não tem hoje é muito mais a competência seletiva. Pois é. Você tem que ir lá e pagar, não tem jeito. Você tem que ir lá e pagar ou esperar que o cara faça, como aquele menino fez com o São Paulo, Militão. Pega o cara lá que não vai renovar com o clube, o contrato dele vai vencer, você fecha um pré-contrato com ele e traz. Porque no modelo 2004, torcedor São Paulo, vocês podem esquecer. Se vier aqui no Uberaba querer quiser um menino aqui, ele já vai ter um empresário aí que vai pedir uma fábula por ele. Aqui no Uberaba, aqui no Uberlândia. Rodrigo, entendeu? Porque o futebol hoje todo mundo conhece o trâmite. Rodrigo, essa questão do Éder Militão é um caso de polícia. Isso é lavagem de dinheiro.
O Porto, que faz isso direto, foi a ponte para o Real Madrid. E muita gente de dentro de São Paulo levou dinheiro. Muita gente. E levou muito dinheiro. Então, falando agora no Antony para o Sporting e Manchester City. Isso é uma vergonha o que acontece. E tem conselheiro do São Paulo que é empresário, um jogador que vem desde a base, tá? A base do São Paulo é um antro de corrupção. Um antro. Né? Tanto que apareceu aquele Paulo Nani, que foi um medíocre jogador de São Paulo, mas pior ainda como assessor técnico, auxiliar técnico nos anos 80 e 90, apareceu com uma carta de 5% do passe do Antony, assinada pelo senhor Leonardo Serafim dos Anjos, né? Diretor jurídico executivo que recebe do São Paulo, e do então diretor Albarello, e foi assinado e apareceu lá com uma carta de 5%, depois que o Antony apareceu bem do jeito que apareceu. Então, é um antro de corrupção em São Paulo, a base é uma das piores dela. E outra coisa, Texas, a gente aí, né, fica falando sobre esse tipo de reforço, esse tipo de contratação, isso é falta de cuidado, né? A gente o brasileiro faz muita piada de português, né? Mas os portugueses devem dar risada demais do São Paulo, porque eles vêm aqui, né, levam um garoto lá para o Porto, e o garoto já compra por 40 e vende por 400. Né? Por que quem negocia, ô seu pássaro, por favor, seu pássaro, seu Raí, se for vender o Antony, fica com 25%. Porque o que esses caras vão fazer? Esses caras vão pagar 120 milhões e vão vender por 350 milhões. 20% com 5 de clube formador, a gente vai pegar uma bolada que às vezes é muito mais do que a gente pega no ato da venda. Então os portugueses estão rindo de nós e a gente fazendo piadinha de português. Os clubes brasileiros se largam de ser bobo. A Rússia faz isso muito bem. Portugal faz isso com maestria. Compra o cara aqui por 10 e vende por 50. Será que ninguém dentro do São Paulo enxerga isso não, Texas? Hein? O que você acha disso? Eu acho que enxergam sim e levam dinheiro. Roubam do São Paulo. Aí, não tem bobo. Aquela história que não tem mais bobo no futebol, não tem. É corrupção. O Conselho Deliberativo do São Paulo é podre. Podre. Um bando de ladrão. Tem muita coisa errada. Então não é inocência. Pelo contrário. É esperteza, no mau sentido. Então esse é o problema. O São Paulo, enquanto não virar uma SA, que é muito difícil virar, vai continuar nesse problema, vai continuar nessa lama de corrupção que é o São Paulo, infelizmente. E eu vou falar agora dos 4 massagistas, dos 4 roupeiros e 4 massagistas, inclusive um podólogo, né? O resort da Barra Funda tem um podólogo, além do cabeleireiro que a gente não pôs aqui também, que é para pôr os cabelinhos bonitinhos. Então é um resort. O clube tem 4 roupeiros, o salário desses caras normalmente não é relevante, assim como dos massagistas. Não queremos condenar ninguém, mas assim, é muita gente com um elenco que tem 30 jogadores, né? Rodrigo, e voltando... Rapidinho, eu tive que olhar no dicionário o que é podólogo. É o cara que faz a unha. O São Paulo tem manicure no CT. Olha... É para dar risada. Sem tem um cabeleireiro que faz o cabelinho do Hudson lá, né? Pois é, o dentinho lá, pô. Passa o gelzinho lá para quando ele cair, dar um carrinho, ele poder voltar para o lugar. Pô, que brincadeira é essa, né, Texas? Pois é. E um detalhe, Texas, que vale a pena a gente colocar também sobre a análise de desempenho. E é importante, esse canal, mais uma vez, é pioneiro nisso. Há cerca de um ano atrás, o Vitor Schmidt, @VitorSchmidt, me chamou e a gente teve um papo, ele fez uma observação. Rodrigo, um time para ser campeão brasileiro precisa fazer 120 gols numa temporada. Eu sou da área de exatas e fui atrás desse trabalho, né, tirando os campeões regionais, torcedor São Paulino, todos os times que ganharam Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todos fizeram mais de 120 gols nessa temporada. Então, análise de desempenho. Nós precisamos melhorar os caras de lado de campo. Primeiro é pôr o Cuca pôr o Pato pela esquerda, trazer um bom centroavante e salvar o lado direito do campo, sem falar dos laterais. A gente precisa fazer mais gols, porque senão não chega no título. Esse número de 120 gols é um número base para conquistar grandes títulos, que é o que o São Paulo almeja.
apesar que um regionalzinho aí já teria caído bem. Então, eu quero deixar esse registro, né, para que a análise de desempenho tenha carinho e cuidado na hora de avaliar, porque o ataque desses 120 gols, pelo menos 70 gols tem que sair aí desse grupo de atacantes que a gente tem aí. Ok, Texas? Obrigado, Rodrigo. Só para encerrar, um abraço a todos. Rodrigo, obrigado. Fizemos um trabalho pioneiro aqui, então, parabéns, Rodrigo. Ele montou o PowerPoint. Eu tenho um pouco de conhecimento ali da parte interna do São Paulo. Então, ficou bacana. A gente vai fazer na próxima segunda-feira, nesta segunda-feira, o mesmo tipo de trabalho, de destrinchar o elenco do São Paulo. Lista de dispensa, quem vai, quem volta, enfim. Vamos fazer a mesma coisa com o Fábio e o Carlão. Então, segunda-feira, nos vemos. Muito obrigado de novo pela audiência. Rodrigo, um abraço. Carlão e Fábio, um grande abraço. Um abraço especial para o Vitor Schmidt, que é um cara que conhece muito de futebol e está sempre conversando com a gente sobre tudo que a gente falou aqui. Muito do que a gente falou é inspirado por ele. Um abraço a todos e bom final de semana. Um abraço.